e vamos entender então o objetivo desse curso, tá? De onde nasceu a ideia de realizar esse curso. O objetivo desse curso é fazer com que algumas pessoas, muitas pessoas na verdade, tá? Que já têm a intenção, né, de implantar, de melhorar a organização do PCM com a implantação do Sigma, tá? Vocês já devem saber que a rede industrial desenvolve o Sigma, né, que é um software para o controle de manutenção, né? Mas o que a gente acontece? O que a gente percebe que acontece na realidade, né? Muitas empresas começam a implantar o software, porém a empresa ainda não conseguiu, né, incorporar nela mesma um pensamento, uma cultura, onde a manutenção ela é uma função realmente estratégica, é uma função e é algo que precisa ser planejado, precisa ser pensado, né? Ou seja, existem muitos profissionais que procuram no Sigma a solução para a organização da manutenção, porém a empresa ainda não tem essa cultura do PCM. E o que acontece? Quando você vai e você tenta implantar um software num lugar que ainda não tem a cultura, né, que precisa, que é na verdade exigida, né, os procedimentos que são exigidos para suportar esse software, o sistema ele fica desamparado, né, acaba que não tem alguém que compre a ideia de colocar o sistema, de colocar o PCM para funcionar, e isso acaba atrapalhando todo o processo de implantação. Então, o que aconteceu? Nós percebemos, depois de algum tempo, né, o Antônio está dizendo, né, que isso aconteceu muitas vezes. Tá? Isso aconteceu mais do que deveria acontecer. E nós chegamos à seguinte conclusão. Bom, nós precisamos, antes de colocar a ferramenta, nós precisamos que a empresa entenda, né, o que ela precisa mudar nos seus procedimentos, o que o PCM precisa fazer, e se o PCM consegue fazer isso, tá, de forma manual, né? Eu tenho uma ficha de arquivos aqui que eu tenho meu planejamento da manutenção preventiva, eu fiz lá o curso do Gil Branco, por exemplo, que é um ótimo curso também, e eu aprendi a fazer o planejamento, eu faço tudo manual, mas eu faço. Uma empresa que já está assim, quando coloca um software, né, simplesmente a coisa decola. Agora, a empresa, quando ainda não tem a organização básica que precisa ter e coloca direto o software sem pensar nisso, corre o risco grave, né, de ter o crescimento travado. Então, o que acontece? Isso é um problema. E então, o que a rede industrial está fazendo? Ela está desenvolvendo esse curso, né, de conceitos básicos de PCM para que a empresa coloque seus profissionais para aprender os conceitos básicos. Né? O nosso objetivo aqui não é entrar em conceitos avançados nesse curso. Pode até ser que a gente faça isso posteriormente, mas a gente sabe que a gente precisa das informações básicas para quê? Para a gente entender o que a gente precisa fazer para implantar no PCM. O que também a gente precisa fazer fora do software para implantar o PCM. Né? Então, o objetivo aqui, né, a característica desse curso é ter um enfoque prático. Né? Esse é o nosso objetivo, é isso que a gente tá buscando a todo momento. A gente precisa ter um enfoque prático. Então, a gente pensa na seguinte situação, no seguinte caso. Né? Sou uma pessoa que precisa implantar manutenção. Olho para o meu redor, eu trabalho já na manutenção, só que minha empresa não tem uma cultura de PCM bem formada. O que eu faço? Essa é a nossa pergunta aqui. Então, em 3 aulas, nós vamos pensar sobre o que nós fazemos em relação inicial, o que nós fazemos em relação aos ativos, né, inicialmente, tá? O que nós fazemos em relação às pessoas, à equipe, o que nós fazemos em relação ao controle dos processos que a gente tem na manutenção. Depois, né, na segunda aula, o que a gente faz em relação à programação da manutenção, quais são as atividades básicas que a gente precisa fazer para colocar isso para rodar, né, o que a gente já viu dando certo e o que a gente já viu dando errado. E, por fim, que informações gerenciais, que indicadores a gente pode tentar gerar, né, mesmo que por planilha ou por um cálculo que é feito semanalmente, né, mas o que a gente pode gerar de informação
para avaliar e para dizer se o PCM está progredindo ou se não. Então, são esses 3 pontos básicos, ok? Então, esse é o nosso pensamento aqui. Quais são as atividades necessárias que a gente precisa fazer fora do software para fazer com que o PCM funcione, ok? Então, são 3 aulas, é um tempo curto, nós vamos indicar também algumas leituras, mas o tempo é bem curto para pensar, para falar sobre isso.